Centenas de pecuaristas e produtores do município de Castanheira fecharam a BR-174 nas imediações da cidade. A manifestação é pacífica e tem o objetivo de sensibilizar o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que há pelo menos um mês realiza fiscalizações e interdições nas propriedades onde existem possíveis focos de estomatite vesicular, uma doença bovina, como destaca o pecuarista Ivan Rios. É o seguinte, o INDEA, ele está aqui há 40 dias falando que há um vírus nos nossos animais aqui. O tal vírus que veio da Bahia. Entendeu? Então nós estamos com 40 dias já interditadas as nossas propriedades aqui. E nós não temos nenhuma resposta do INDEA. O INDEA nunca chamou nós para conversar, falar o que está acontecendo conosco. Eles simplesmente interditam as nossas propriedades, viram as costas e vai embora. E não dá nenhuma explicação para nós. Nós tentamos, através da FAMATA, através da Crimate, através do Sindicato Rural do município, ter uma explicação. E ninguém teve. Então o que aconteceu? O povo veio para a rua. O que está acontecendo hoje aqui em Castanheira é o que está acontecendo no Brasil. O povo só responde, os governos responsáveis só responde quando há uma manifestação. Essa manifestação que se iniciou aqui hoje, foi diagnosticado através de algum exame essa doença que supostamente pode estar no rebanho aqui de Castanheira? É isso que nós gostaríamos de saber do INDEA, porque o INDEA não falou nada para a gente. Tem muito disse e me disse. Tudo que os produtores têm aqui hoje é através da mídia que está sabendo. Eles falam, uma hora eles falam que tem. Ontem eu estive conversando com a superintendente, ela falou que acabaram de chegar um exame lá de Belo Horizonte que eles mandaram, dando positivo. Agora, porém, o que acontece? Eles não vêm e sentam com nós, não explicam o que está acontecendo. Nós estamos aqui em desespero, porque nós pagamos nossas contas, nós fazemos as nossas feiras através do que nós vivemos aqui. Castanheira é 100% de produção do gado, de pecuária. Quantas propriedades estão embargadas aqui, interditadas? Infelizmente, nós não sabemos dizer, porque o INDEA, como eu estou falando, o INDEA não esclarece para nós quantos animais tem doente, não falou para nós quantas propriedades estão interditadas. Sabemos que a maioria dos produtores de leite que está aqui pequeno, está interditado, e sem nenhuma explicação. Nós temos animais de propriedade passando fome. Só entendeu? Tem propriedade que quer fechar, trancar a propriedade, virar as costas e foram embora. E temos propriedade chácara com 4 vaqueiros, com 50 cabeças de gado dentro. Não tem uma ração para eles comer, não tem um silo para eles comer. Como é que vai viver esses animais? Houve relato da morte de algum animal? Que eu saiba, não. E como que fica o pecuarista nesse sentido, Ivan? Fica simplesmente sem poder pagar as contas dele, fica aí de braço cruzado igual nós estamos, você entendeu? E quero ressaltar que a responsabilidade total é do governo do estado. Porque eles deixaram esse vírus que veio da Bahia, segundo eles, né, que eles ainda não provaram para nós que realmente o nosso gado está doente, tem muito disso e me disse. Esse gado veio da Bahia, passou depois de 20 dias que esse gado está aqui, eles foram fazer um exame para esses gados que falou que o gado estava doente. Agora me diz, de quem era a obrigação de fiscalizar esse gado antes de entrar no estado? Não era o INDEA? E agora por que eles vêm aqui, interditam e não dão explicação para nós? Então o que nós estamos aqui, os pecuaristas, os produtores, querendo a resposta do INDEA, o que está acontecendo com o nosso município. Ainda de acordo com o pecuarista, não se tem um prazo para que possam liberar o tráfego de veículos. Enquanto não aparecer alguém competente do governo do estado, que seja da Secretaria de Agricultura ou do INDEA, a pessoa competente para vir nos ouvir, para vir dar um relato, dar uma explicação para nós o que está acontecendo com nós não vamos sair daqui. Os produtores exigem mais rapidez por parte do órgão. Nas propriedades interditadas, não é permitido nenhum manuseio dos animais sem acompanhamento técnico. A demora nas ações práticas tem trazido complicações na economia da cidade. O que acontece? Nós somos 100% pecuaristas aqui. Aqui nós não temos lavoura, não tem outra fonte de renda. Se nós não podemos vender os nossos animais, com certeza as nossas contas estão todas negativas, todo mundo pagando, todo mundo sem poder pagar as suas contas, entendeu? Perdendo a credibilidade no comércio, porque 40 dias sem girar, como é que se vive, né? Quero dizer o seguinte, Castanheira são 10 mil habitantes, mas nós temos 400 mil cabeças de gado nesse município. Um município pequeno de gente, mas pessoal trabalhador, pessoal lutador, que faz o município andar, faz o estado andar, e agora nós estamos penalizados pelo governo do estado. Nas propriedades interditadas, nada entra ou sai sem ser desinfetado ou acompanhado por um colaborador do órgão.
e o gado que seria embarcado na madrugada tem que ficar esperando a chegada desses fiscais para serem enviados aos seus destinos. Seu Magno, produtor da região de Castanheira, indignado, falou à nossa equipe sobre o transtorno que estão vivendo. Há 40 dias atrás, o pessoal do Indéia esteve na minha chácara ali e me embargou eu de comer uma carne de porco, de matar uma galinha, entendeu? E de tirar meu leite. Eles fizeram esse exame lá em casa em 57 vacas e detectaram diz eles que é uma estomatite vesicular. É tipo uma espinha na boca da vaca. Então cortaram aquele pedaço já 2 vezes e não me deu resultado até hoje. Então me proibiu de comer a carne do porco, de matar uma galinha, de trazer um leite para rua. Eu tenho criança lá em casa, entendeu? Eu vendo leite pro laticínio a 70 centavos e estou comprando leite para minha criança a 3,75. Então as coisas tá difíceis. Meu gado, vocês vão filmar lá em casa agora, vocês vão ver que eu não estou mentindo. Vai morrer vaca. Eu estou comprando CID do Nego Rico ali a R$500 por semana, porque eu não estou dando para todas, só as que tá mais fraca. Então, e meu vizinho ali, que é o senhor Natel, que está correndo da imprensa, que não quer filmar, falar a realidade do que aconteceu, o Indéia dá trato para ele cedo e de tarde, entendeu? Comida pro gado dele. O gado dele tá gordo. Então a gente que foi prejudicado, que está sendo prejudicado, entendeu? Não vem falar nada pra gente, não esclarece pra gente que tem uma doença que não tem cura, que não tem remédio, que a gente não pode matar o rebanho, então a gente quer explicação. O que está acontecendo? E ninguém vem falar para nós a realidade, o que está acontecendo na cidade. Não foi passado nada para vocês em referente a isso? Não, a realidade é que já tem 40 dias que já diz eles que fez o exame e não falaram para mim se o gado está doente, se não está. Lá em casa deu em 3 animais. Se está doente, eu acho que tem que matar os animais. Agora não pode me trancar a minha propriedade, a propriedade do meu vizinho que não deu ainda, entendeu? Então eu acho que a gente quer a resposta. Quantos animais você tem em sua propriedade? Lá tem 75 animais. E numa chácara pequena, eu não posso tirar meu gado de lá, entendeu? Porque eles não deixam tirar meu gado de lá e meu gado tá morrendo. Ué, se não liberar, infelizmente, vai morrer vaca, porque eu acho que dessa semana vai começar a morrer. Porque eu não tenho recurso para me tratar das minhas vacas mais, entendeu? A gente quer uma ajuda deles de custo, se tem dinheiro para isso, que eu acho que tem, para dar um trato pro meu gado. As estradas da cidade na BR-174 foram bloqueadas. Segundo informações, ninguém entra ou sai do município. Para os motoristas que precisam transportar seus produtos, entre eles os de carga viva, ficam revoltados e já calculando os prejuízos. Eu não sabia, a gente saiu de Contra Iguaçu ontem, né? Para vir para cá, chegamos aqui da situação. Estou com os boiados do caminhão, já está com duas noites, né? E um dia, estou na situação que você está vendo aí. Está difícil. E ele só vai liberar quarta-feira, o que eu vou fazer? Aí eu quero uma resposta deles. Também não pode ir contra eles, né? Que eles estão passivos com a administração deles. Agora eu quero dizer para você o seguinte: o que eu devo fazer? Procurei a mulher do Indéia lá, disse que ia pedir uma liminar lá em Cuiabá para liberar eu, né? Mas até agora nada. Então, vamos ver o que eu vou fazer, aguardar. É difícil, né? Porque o motorista de caminhão, não sei porquê, mas a gente tem que pagar tudo. Sem terra faz manifesto, o motorista de caminhão que paga. Porque para de trabalhar, todo mundo tem... O motorista de caminhão não tem o direito, aquele direito que é reservado para todo mundo, que é o direito de ir e vir. O motorista de caminhão não tem esse direito. Porque índio manifesta, o motorista de caminhão para. Sem terra manifesta, motorista de caminhão para. Agora os pecuaristas manifestam, motorista de caminhão que tem que parar também. Acho que não é justo, só o motorista de caminhão que tem que pagar, gente. Não é possível, todo mundo tem... O motorista de caminhão tem que pagar tudo, nós precisamos trabalhar. A gente ganha comissão, a gente trabalha, precisa sobreviver, precisa pagar nossas contas, aí fica parado, dizem que vai até sábado o manifesto desse. Agora imagina, o que nós vamos fazer aqui até sábado? Não tem condições pra gente que precisa trabalhar. É difícil, muito complicado, não sei no que vai acontecer não. Você vai daqui da Castanheira para ir lá pro lado da Juruena, por ali, não tem estrada. É 12, 13 horas para fazer aí 150, 160 quilômetros, 110 quilômetros, 120, não tem condições. Aí manifestar para arrumar estrada, para fazer a coisa, ninguém faz nada. Agora, para atrapalhar, para parar a roda, eu não estou dizendo que o pessoal está errado. Que eles estão manifestando alguma coisa, eles estão reivindicando, que deve estar na razão deles. Agora, o que eu não acho justo é o motorista, nós, os caminhoneiros, ter que pagar por uma coisa que nós não temos nada a ver com isso aí. Porque se nós for fazer manifesto, o motorista de caminhão for fazer um manifesto e parar a rodagem, a polícia chega, baixando o cacete e limpando a estrada, porque tem o direito de ir e vir, todo mundo tem esse direito. Mas quando nós estamos parados aqui, ninguém vem ver esse direito de ir e vir do caminhoneiro. Entendeu? Não vem o sindicato de motorista, não vem ninguém brigar por nós. Agora, se nós fizermos um manifesto, fala que esse manifesto aqui é de motorista de caminhão, e você vai ver se numa hora não está cheio de polícia aqui, baixando o cacete de motorista de caminhão, fazendo liberar a rodovia. É isso que a gente fica contrariado, só isso.
Técnicos do INDEA fizeram a detecção dos animais com sinais clínicos de estomatite vesicular. Os profissionais iniciaram as investigações em mais de 100 propriedades e da zona rural do município, e até o momento, 49 foram interditadas para análises laboratoriais complementares. Segundo informações, existem registros da doença no município. A doença pode ter sido migrada de outras regiões do Brasil, entre elas do estado de Sergipe, e pode estar sendo disseminada na região. A médica veterinária do INDEA, a senhora Rízia Lopes, destacou que o trabalho é necessário para que esse problema seja resolvido. Em relação à manifestação, é até complexo dizer, porque a manifestação vai contra a rapidez que é necessária para que a gente trabalhe com as ações, desenvolva as ações necessárias em saúde animal com uma manifestação dessa magnitude, dessa natureza. E até nos assusta a população reagir aos médicos veterinários controlarem uma doença já instalada com um processo de parar a movimentação dos trabalhos do INDEA, impedir os trabalhos no dia a dia e retardando essa operação mais ainda. Então isso só protela, isso só atrapalha o andamento da operação. Segundo os produtores, não é passado nenhum tipo de informação por parte do INDEA, que, segundo a senhora Rízia, não é verdade. Que o INDEA as informações têm sido passadas, sim. É que, como Estado, a dificuldade é de sair como distribuir informação individualmente a cada pessoa. Mas essas informações já foram passadas aos formadores de opinião e a todas as instituições que são representantes da categoria. Os primeiros a saber dos resultados é exatamente o representante dos produtores rurais no Estado. Então isso é feito, todo o trabalho de defesa sanitária é feito em parceria com o FAMATO, com a Acrimate, com toda a classe produtora que representa a produção pecuária no estado de Mato Grosso. Então até me assusta dizer que não sabem, uma vez que são os primeiros a serem informados desses resultados. E a gente já passou informação também com o resultado mesmo por escrito a todos os produtores que receberam o resultado positivo em suas propriedades da estomatite vesicular. Esse foi levado, inclusive, um termo de compromisso dele, de isolamento do rebanho, da manutenção desse isolamento. Então, todo esse trabalho foi realizado e eu não compreendo dizer que a informação não foi passada, uma vez que, além de ter sido passada para esses, foi veiculada em todos os meios de comunicação. Há informações, segundo relatos, de que o INDEA está fornecendo ração para alguns animais, para algumas propriedades e para outras não. Essa informação realmente procede? Então, essa informação provavelmente parte do princípio de quando nasceu a operação. Primeira propriedade interditada, que é a propriedade que a gente chama foco índice, é onde nasceu primeiramente, onde o problema foi detectado em primeira mão. Nessa propriedade, na primeira interdição, lá pelo dia 20, já foi detectado que ela não tinha condições de ter alimentação. E quando a gente delineou aquele primeiro momento da operação, junto com os criadores de Mato Grosso, para que a gente conseguisse recursos para trabalhar a operação, já foi colocado isso no projeto para pagar a alimentação desses animais que a gente estava interditando enquanto chegava o resultado, já que o produtor naquele momento já nos disse que não tinha condições de manter os animais naquela propriedade. Então a gente fez isso sim. E as demais propriedades que foram sendo interditadas posteriormente, nós temos uma equipe fazendo o levantamento já para isso, porque os nossos colegas médicos veterinários a campo detectaram que nessas propriedades também existe essa deficiência de capim, de alimentação natural para o gado, e com isso a gente já fez um levantamento e continua fazendo até para que, no mínimo, essas 49 propriedades que têm animais doentes e que não podem, em hipótese alguma, tirar esses animais dali, que eles tenham uma suplementação, que eles tenham uma ajuda. Então a gente tem buscado isso e esse recurso já está até garantido para que a gente resolva o problema. Então não é verdade que a gente atende um e não atende o outro. Primeiro momento que houve a demanda,
A primeira a gente atendeu e as outras a gente, como são muitas, fazendo o levantamento para saber de onde buscar o recurso e o que fazer. Então tem sim a possibilidade do Estado cuidar disso e de atender essa questão da alimentação. Então não é um peso, 2 pesos e 2 medidas, é 1 peso e 1 medida. Essa doença oferece algum risco à saúde humana? Oferece sim, é uma zoonose e a gente chama de zoonoses brandas, mas do ponto de vista de saúde humana não existe nada brando, ninguém quer ficar doente em hipótese alguma. E os casos de estomatite, eles podem gerar desconforto, pode levar um cansaço do corpo, pode levar dores musculares, pode ter as aftas na boca, diferente dessas outras aftas já identificadas, só pode vir a ter sim alguns sinais clínicos que os médicos diriam melhor do que eu, porque aí já seria saúde humana, mas é sim uma zoonose e pode apresentar sinais clínicos em humanos. Foi citado que pode ser utilizada a carne e até mesmo o leite desses animais. Se essa informação procede, como é feito, vamos dizer assim, de que forma o ser humano adquire essa doença? Há uma confusão muito grande entre liberar o leite para consumo humano e dizer que o leite de um animal doente está liberado. São 2 coisas completamente diferentes. O que não há é uma restrição completa do uso do leite dos animais saudáveis de dentro de uma área infectada. Dos animais doentes são isolados e o leite não é utilizado. E os animais então o leite que é utilizado é só dos animais saudáveis dentro de uma mesma propriedade, uma vez que nem todos adoecem. Então essa que é a verdade. E o leite, para sair dali, sofre o tratamento normal, que é feito a pasteurização, e diante dessa pasteurização do leite dos animais saudáveis, ele pode sair de dentro daquela área e ser levado para o consumo da população, sim. Quanto à carne, também é uma outra, um pensamento equivocado. A carne de animais doentes, em hora nenhuma, pode ser consumido. Não há essa possibilidade de consumir carne de animais doentes. O que se faz é permitir que vá ao abate os animais de área não infectada e mesmo da área infectada, aqueles animais prontos para o abate, porque eles vão a frigorífico com serviço de inspeção federal e serão examinados carcaça por carcaça. E com esse exame, com esse cuidado, não vai passar nenhum animal doente. Qualquer animal doente vai ser levado, vai ter o destino adequado, que é graxaria em geral. Então, não há permissão de consumo de carne de animal doente, nem de consumo de leite de animal doente. É diferente de consumo de carne e de leite de animais saudáveis dentro de propriedades com algum sinal, que tem alguns animais com sinais clínicos. A doença bovina mencionada seria a estomatite vesicular, advinda de outro estado junto com o gado comprado por um produtor da região e, conforme fiscais do órgão, em uma das propriedades onde este gado descansou seria um foco desta doença, levantando assim a possibilidade de que esta doença tenha se disseminado no município de Castanheira. Essa doença, a gente não havia notificado essa doença aqui em Castanheira em nenhum momento, nunca havia sido notificada aqui, por isso o susto da gente com um rebanho grande, né, perto de 400 mil cabeças, um município que tem uma produção pecuária grande, tem uma produção pecuária que tem a produção de bezerros em larga escala, então é uma área extremamente importante na pecuária mato-grossense. E foi um susto para todos nós quando a gente percebeu. Então, a nossa primeira percepção foi baseada em animais que entraram no estado de Mato Grosso, provenientes de uma carga de outro estado. Entrando em Mato Grosso, só que esses animais, ao passarem no estado, eles atravessaram vários estados, não atravessou apenas um estado, ou seja, não é só a origem. Então, pelo caminho, a informação que a gente tem é que pararam, fizeram um pouso em algum município e nesse momento provavelmente é que houve a infecção desses animais. E a gente não tem não pode dizer
mas os animais que foram identificados como doentes foram exatamente 2 animais provenientes de uma carga que tinha entrado no estado de Mato Grosso, e a partir daí que deflagrou essa operação. Então foram animais provenientes de outro estado. Essa doença pode ser transmitida de animal para animal, é uma doença a vírus, pode ser transmitida de animal para animal, pode ser transmitida pela saliva, pode ser transmitida pela saliva que contamina, que o capim contaminado, o ambiente com vírus durante um período curto de tempo também pode passar de um animal para outro, pela água de bebida, né? Os animais vão tomar água no mesmo lugar, então tem uma salivação inicial que nem sempre é perceptível, mas ela existe, é um dos sinais, né, da doença, e com essa salivação pode eliminar o vírus ali na saliva e pode deixar ambientes contaminados e posteriormente vir a infectar outros animais. Conforme os manifestantes, ao longo destes 30 dias, é notável o impacto causado na economia da cidade e diretamente no comércio. De acordo com Rízia, o INDEA é consciente disso e está procurando agilizar esse processo. O INDEA está fazendo tudo o que pode para agilizar, inclusive a gente precisava primeiro de um diagnóstico laboratorial para poder melhorar o tamanho da operação, porque até então a gente encontrava muitas propriedades com lesões clínicas, mas o resultado, até que saia um resultado laboratorial que traga, que é uma confirmação do diagnóstico clínico, até que saia esse diagnóstico laboratorial para auxiliar, realmente há um lapso de tempo, e a gente só depois disso é que a gente deflagra uma operação maior. Então esse resultado, depois que ele chegou, a primeira providência do INDEA, que já está, provavelmente amanhã, hoje já devem estar chegando novos colegas, então a gente já convocou mais 25 colegas médicos veterinários, ou seja, independente da manifestação deles, ou seja, foi a operação do próprio INDEA, é a percepção nossa da parte epidemiológica, mais 25 colegas, baseado na quantidade, ou seja, em 30 dias foram mais de 12 mil bocas que esses colegas abriram e examinaram animal por animal. Então a gente vê que foi um trabalho pesado, com 5 a 7 equipes, que é o primeiro número de colegas que a gente demarcou para esse primeiro momento. Agora, no segundo momento, a gente já vai ter aí 32 equipes a campo. Essas 32 equipes é um médico veterinário e um agente fiscal que sempre nos assessora nesse trabalho. Então a gente vai ter agora 32, no mínimo 32 propriedades por dia sendo vistoriadas. No meio disso, a gente realmente vai ter um diagnóstico melhor, saber qual é o tamanho real do nosso problema, quais as propriedades estão infectadas, para a gente achar o último animal doente. Quando achar o último animal doente, daí são 21 dias, que é o curso clínico da doença, para a gente poder desinterditar tudo e resolver. 12 mil animais até sexta-feira. Hoje eu ainda não tenho o levantamento, né, de ontem, porque ontem a gente trabalhou, domingo, sábado e domingo, a gente só não compilou esses dados numa tabela, dada a demanda, né, que foi grande. Então a gente falta dados de sábado, de domingo e de hoje, de segunda-feira, que a gente ainda conseguiu trabalhar. Então a gente deve ter mais um número aí a somar. Então esses números são sempre, a todo momento mudam, né? Então números são sempre complexos, né? Mas o que a gente pode dizer é que 1/3 das propriedades que foram examinadas resultaram em colheitas. Então isso nos assustou, por isso a gente aumentou o número de colegas, porque isso foi muito, né? Do ponto de vista, mas isso está se restringindo numa área, tem encontrado em áreas fora do raio de 3 quilômetros aqui em torno da cidade, mas não tem tido a intensidade que foi esse caso aqui. Então eu acredito, e a impressão que passa de tudo isso é que essa movimentação toda é porque as coisas aconteceram no entorno da cidade. Se isso tivesse acontecido mais distante, não teria dado o impacto que deu, porque aí ficou a cidade no raio de 3 quilômetros, os frigoríficos todos. Então, a percepção das pessoas muito maior. Então, eu acredito que foi um susto com a operação por estar nas imediações da cidade, mas não pelo tamanho dela. Assustou, tem que assustar é o INDEA, na verdade, né? Saber o tamanho do trabalho que a gente tem pela frente. Há um risco dessa doença percorrer mais municípios? É isso.
Perfeita pergunta. É isso que a gente essa é a nossa preocupação maior. Por isso a questão da gente estabelecer raios de ação para que evite que outras propriedades, e até mesmo dentro de Castanheira. A ideia é que isso não se estenda a todos os 400 mil bovinos de Castanheira. Então, quer dizer, é muito bovino, né, para a gente deixar que isso aconteça, ou seja, em vez de abrir 12 mil bocas, ter que abrir 400 mil, seria a relação. Então, a gente está interditando todas essas propriedades no intuito de evitar realmente a propagação dessa doença para fora do município, né? E mesmo dentro do município para outras propriedades e criar um problema maior.